tinha outras pré-condições, pelo que eu entendi de notícias, efizema pulmonar, já fazia hemodiálise, então é alguém que se pegasse Covid teria muito risco de morte. E esse é um dos pontos que eu quero falar. Em Israel, a chance de pessoas que têm mais de 60 anos e pegaram Covid, isso eu estou falando de outra vacina, vacina de RNA da Pfizer que foi usada lá em Israel. A chance de não vacinados terem problemas mais sérios, precisar de hospitalização e por aí vai. Então eu tenho dois idosos com 70 anos. Um tomou as 2 doses de vacina, o outro não. Os dois pegaram Covid, pegaram o vírus. A chance do idoso não vacinado precisar de internação e hospitalização é por volta de 6 vezes maior de quem não tomou vacina. Para quem tem menos de 60 anos, é pelo menos 3 vezes maior. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que mesmo em Israel, se você tem muito vírus circulando, se os idosos bastante vacinados têm contato com o vírus, eles ainda têm risco de morte. É um risco menor, é um risco bem menor, 6 vezes menor. Mas se você tem muitos casos, um risco bem menor ainda é um risco e ainda vai ter gente morrendo. Então, se antes a gente teria 2.000 mortes entre idosos, agora com 2 doses de vacina, esse risco caiu 6 vezes, a gente vai ter 300 mortes, 350 mortes entre os idosos. Ainda são muitas mortes, se ainda tem muito caso. Por isso que a gente precisa dos dois braços, vacinação e fechamento, distanciamento e máscara para controlar os casos. Porque mesmo um risco mais baixo para os idosos, ainda é um risco alto de morte. Por isso, Israel elegeu dar uma terceira dose de reforço para os idosos. Porque, primeiro, eles normalmente já respondem menos à vacina, e segundo, a imunidade deles está durando menos, eles estão deixando de responder à vacina. Eu vou entrar em terceira dose ainda, mas é o que eles estão fazendo agora, começando a vacinar de novo esses idosos para protegê-los, porque 2 doses a eficácia está caindo e eles não estão protegidos. Então, para dar alguns números, para quem tem mais de 60 anos, de cada 100 mil não vacinados em Israel, 100 estão precisando de internação por conta de Covid. De cada 100 mil vacinados, 17 estão precisando de internação. Daí essa diferença que eu falei para vocês de 6 vezes. Então, vacina funciona, reduz o risco, mas ainda é um risco. Ainda é um risco bem complicado. Para dar um número mais absoluto, entre idosos vacinados, 17 em cada 100 mil precisaram de hospitalização por conta da Covid. Entre quem tem menos de 60 anos, não vacinado, o risco foi de 1,6 em cada 6 mil. E aí vacinados cai para meio, cai bastante também. Mas, ou seja, idosos vacinados, como eles já têm um risco muito alto, mesmo que esse risco caia com a vacina, ainda é um risco maior do que os mais novos, independente da vacina. Com vacina isso cai muito mais, mas independente da vacina. Então, com todos os idosos vacinados, se ainda tem Covid circulando, ainda tem risco para eles e a gente ainda vai ver mortes entre os idosos por conta de Covid. Isso não quer dizer que a vacina não funciona, isso quer dizer que eles têm muito risco de morte. E apesar da vacina funcionar, esse risco ainda é sério, ainda é grave. Então, por enquanto, com as vacinas que nós temos hoje, apesar delas funcionarem tão bem, apesar da gente estar chegando em 5 bilhões de doses de vacinas aplicadas, fica o meu conselho. Idosos precisam tomar mais cuidado do que a população em geral. Porque apesar da vacina, ainda tem um risco muito alto. Então, se você tem mais de 60 anos, mais de 70, tomou as 2 doses de vacina, ótimo. Se não tomou, já devia ter tomado. Mas se tomou as 2, continua usando máscara, continua se cuidando, porque você tem um risco muito maior do que eu, por exemplo, tenho, a princípio, de ter complicações com a Covid, mesmo depois de vacinado. Isso a gente está vendo no mundo todo, independente do tipo de vacina que foi aplicada. Em Israel foi vacina de RNA, no Brasil é Coronavac, e isso tem mais a ver com o sistema imune dos idosos, com o que a gente chama de imunossenescência, do que a vacina que se usa. Imunossenescência é o seguinte: quem produz os anticorpos, quem faz a nossa resposta imune, são as células do sistema imune. E essas células têm que se multiplicar. Quando eu tomo a vacina, eu preciso de 14 dias depois da segunda dose para estar realmente imunizado, porque esses são os dias que o meu corpo precisa para multiplicar células imunes que responderam contra o vírus, que responderam à vacina. Então você toma a vacina, você vai ter efeito adverso de febre, dor de cabeça, cansaço, mal-estar, porque o teu corpo está desviando toda a energia para poder cuidar dessas células e falar para elas se multiplicarem, para responderem contra o patógeno, que no caso é a vacina.
Assistam Cells at Work, que é um anime fantástico, que tem em vários serviços de assinatura por aí, que explica isso muito bem, de verdade. Não é porque eu sou fã de anime que eu tô recomendando ele, é porque ele é bem didático mesmo, e ele tem N capítulos sobre imunidade, esse é um deles, em que eles explicam vacina. Se eu não me engano, eu assisti vários, não sei se eu vi um de vacina no meio não, porque eu já não lembro. Mas, enfim, os idosos já estão num ponto da vida em que as células se dividem menos, se multiplicam menos. Então pode ver que a regeneração em idosos é mais lenta. Uma ferida na pele, uma cirurgia, qualquer coisa dessas, principalmente para quem passou de 70, 80, demora mais para cicatrizar porque as células já não têm mais uma capacidade de se reproduzir tão bem. Tem até um vídeo aqui no canal que é Porque Não Vivemos Mais de 200 anos, em que eu comento sobre o envelhecimento celular e o que acontece com elas. E nos idosos, isso também vale para células do sistema imune. Então, quando alguém com mais de 80 anos toma uma vacina, tem menos células que vão responder à vacina, tem menos células para produzir anticorpo, elas vão se multiplicar menos. E aí a tendência é, conforme elas forem morrendo, essa imunidade vai acabar mais cedo nessa pessoa. Isso é imunossenescência. Então é mais difícil deles responderem, eles precisam de uma dose maior de vacina para responder e a resposta dura menos tempo. Por isso que estão elegendo dar uma terceira dose em Israel para os idosos. Não é porque a população inteira precisa de terceira dose, não é porque o vírus conseguiu escapar da vacina, é porque especificamente nesse grupo, que é o de idosos, a imunidade está se esvaindo. Pode ser que nos mais novos ela também vá embora, mas isso a gente só vai saber bem mais para frente, porque a tendência é ela durar bem mais e porque os mais novos só estão sendo vacinados agora em muitos lugares do mundo. Então vai demorar mais para a gente ver isso acontecer. Israel deve ser um dos primeiros lugares onde veremos, mas por enquanto, terceira dose para os idosos tem a ver com esse reforço. E aqui no Brasil, a gente tem um estudo muito bom para falar de outra vacina agora, que é a Coronavac, que é o estudo do Júlio Croda, da Fiocruz, e do Otávio Ranzani, dois pesquisadores excelentes, pessoas fantásticas que eu tive o prazer de conhecer agora, por conta de tudo que a gente está vivendo, têm produzido muito trabalhos fenomenais. O Otávio fez aquele trabalho que eu já citei por aqui em live, de análise de mortalidade de brasileiros, de risco de morte por Covid em brasileiros, um estudo gigante publicado numa revista excelente, mostrando que pretos, pardos e pessoas com menor escolaridade têm um risco muito grande de morrer de Covid no Brasil, maior do que a população branca, por exemplo, e indígenas um risco ainda maior. Tá em algumas lives para trás, eu não vou saber dizer vocês para qual. E os dois e outros pesquisadores agora publicaram um estudo no BMJ, que também é um excelente jornal, não lembro qual tipo de BMJ que eles publicaram, é o British Medical Journal, sobre a proteção da Coronavac no Brasil contra a variante Gama, que é a P1, que a gente tem por aqui, de 17 de janeiro a 29 de abril de 2021. Então, já faço essa ressalva. Eu já comentei esses resultados quando eles eram resultados prévios antes, mas isso foi a interação da vacina Coronavac contra a variante Gama. A gente não sabe como ela vai interagir com a Delta, que chegou agora, mas o que eu tenho como expectativa, com base em outros países, é que tem uma queda dessa resposta, porque a Delta é ainda mais infecciosa. Mas o que a gente sabe agora, que eles estão reunindo nesse artigo, vou deixar para vocês na descrição do vídeo, é sobre a efetividade, então a eficácia no mundo real, como que desempenhou a Coronavac entre quem tem mais de 70 anos. Vou pegar o resultado para quem passou 14 dias depois da segunda dose, porque é a medida que importa pra gente, todos os idosos já deviam estar na segunda dose, se você conhece algum que não tomou, avise. Para casos sintomáticos, a proteção para quem tem de 70 a 74 anos foi de 59%, para quem tem de 75 a 79 anos, 56%, para quem tem mais de 80, 2 doses de Coronavac foi 33%. Para casos sintomáticos. Isso quer dizer que, por volta de 40% de quem tem de 70 a 74 anos ainda pega Covid de novo e pode ter sintomas da Covid. E por volta de 2/3 de quem tem mais de 80 anos pode pegar Covid de novo e ter sintomas da Covid. Hospitalizações, a proteção da vacina foi de 70 a 74 anos de 78% quase, 75 a 79, 66%, mais de 80 anos por volta de 40%. Então, menos da metade dos idosos com mais de 80 anos que tomaram as 2 doses fugiram do risco de hospitalização. E, no caso de óbitos,
70 a 74 anos foi de 84%, 75 a 79 anos, 78% e mais de 80 anos, 45% de efetividade. 45% difícil de falar com certeza, porque foram poucos casos, felizmente, e os números não são tão robustos quanto do pessoal mais novo. Então, na prática, para os idosos que tomaram a vacina aqui no Brasil, as 2 doses e passaram 14 dias e estavam interagindo com a P1, que é uma variante menos transmissível do que a Delta, que está passando a dominar no país, quem tem mais de 80 anos e tomou a vacina teve uma diminuição no risco de morte de 2 vezes. Quem tem de 70 a 79 anos teve uma diminuição de 5 a 6 vezes no risco de morte. Então, a vacina funciona, reduziu o risco de morte dessas pessoas, mas como eu disse, para quem começa com risco alto, mesmo se esse risco diminui, esse risco ainda existe, ainda é preocupante. Tá? Então, o Júlio Croda e o Otávio Ranzani calcularam isso, e outros pesquisadores estimaram, e os dois, principalmente o Júlio Croda, aliás, vou falar só em nome dele, e o Júlio Croda, principalmente, pesquisador da Fiocruz, que já fez muitos trabalhos por aqui, foi quem foi ver a efetividade das vacinas em Manaus, foi quem um dos primeiros a pular do barco do Ministério da Saúde e avisar o que estava acontecendo por lá. Pular do barco não, né? A identificar os problemas, e eu não sei que tipo de atrito que deve ter acontecido lá ou não para ele sair do Ministério da Saúde, mas vendo o Ministério da Saúde atual, vendo a conjuntura de quem trabalha lá hoje em dia, o Júlio Croda, assim como o Anderson, tem um currículo bom demais para estar fazendo parte da equipe atual do Ministério da Saúde. Tem falado muito que a gente precisa de uma terceira dose no Brasil, justamente porque com 2 doses, o que a gente viu até abril, é que a proteção não é tão alta para os idosos. Aqui no Brasil foi Coronavac, em Israel foi a vacina de RNA, nos 2 países está se vendo esse risco de morte maior entre os idosos, porque isso tem a ver, como eu disse, com a imunidade deles, não necessariamente com a vacina que foi aplicada. Aqui ainda pode ter o agravante, sim, de que, em geral, como um todo, vacina inativada, que é o caso da Coronavac, desperta menos imunidade. E isso vai ser sentido mais entre os mais velhos. Nos mais novos não tem grandes diferenças, mas entre os mais velhos pode ter. Então, nos idosos, isso tem feito falta e a gente está vendo esses números. Por isso, a recomendação dele de que se desse uma terceira dose, o que o Brasil resolveu adotar por aqui. Vou discutir no finalzinho que diferença que isso pode fazer, mas se você está na idade com mais de 70 anos, a partir de setembro, fique esperto para tomar sua terceira dose de vacina, ela vai fazer muita diferença, porque, como eu estou falando até aqui, o risco de morte ainda é alto, tá? E mesmo assim, eu vou fazer uma grande ressalva aqui, que independente da vacina, e independente da variante, um risco mais baixo, se você ainda tem muitos casos, ainda é um risco alto. Então imagina, por exemplo, que os idosos respondem tão bem quanto os mais novos às vacinas, que as vacinas, qualquer uma delas, tem uma eficácia de 90% entre os idosos. Isso quer dizer que você evita, por exemplo, 9 em cada 10 mortes. Isso quer dizer que você diminuiu em 10 vezes o risco de morte desses vacinados. 10 vezes menos risco é uma diminuição muito considerável, mas 10 vezes menos mortes, quando você ainda tem muitos casos, ainda são muitas mortes. É o que está acontecendo no Brasil. A gente está chegando em números muito baixos, mas se a gente não toma outras medidas para segurar o vírus, a gente ainda pode ver bastante coisa acontecendo, porque uma fração pequena de um número muito grande ainda é um número grande. Tá? Então, como eu disse, em Israel tem aquele aumento de mortes, talvez porque a imunidade entre os idosos já está caindo. Esperamos ver esses números e essas coisas acontecerem. Tenho falado para vocês em toda a live por aqui que vacina ajuda muito, mas não resolve a situação. A gente precisa das outras medidas e era esperado. Pode voltar numa live minha de janeiro, fevereiro desse ano, que eu falo que quando a gente chegasse em 100% dos idosos vacinados, 100% dos idosos que pegassem Covid e morressem seriam vacinados. Isso não quer dizer que as vacinas não estão funcionando. Isso quer dizer que ainda tem vírus circulando. É o que a gente está vendo até aqui. Me prolonguei bastante porque eu acho que é uma questão bastante importante também.